Opa, tá começando o programa A Hora do Esporte, aqui na sua TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, amigo, amiga, que se liga sempre com a gente através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Estamos também ao vivo com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação em todo o ABC. Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e no jornalabcreporter.com.br. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, começando a última semana de programas esportivos aqui, ainda programas, olha, especiais nesse final de ano, contando um pouquinho de como foi a temporada 2019. São os programas inéditos da temporada 2019 e hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, até porque acabou ontem o Brasileirão, com o Flamengo campeão, o Santos na segunda colocação. Aliás, o Santos, tudo bem que pegou o pessoal em clima de churrasco, mas enfim, isso não é problema do Santos. Foi lá e venceu bem a equipe do Flamengo 4-0 depois de 29 jogos sem derrota. O Palmeiras venceu o Cruzeiro, termina na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e joga o Cruzeiro para a segunda divisão. Meu amigo, caiu para a segunda divisão pela primeira vez o Cruzeiro. E agora somente 3 equipes ainda não caíram para a segunda divisão. No Brasileiro, no Paulista algumas já caíram, mas no Brasileiro, São Paulo, Santos e a equipe do Flamengo, como diz um grande amigo, time grande é incaível. Que beleza, hein? Agora 3 equipes que ainda não caíram para a segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato nacional e tem coisa boa para você que gosta do futebol amador aqui em São Caetano do Sul. A notícia é ótima porque temos aí a volta das obras no campo do Abreve Barcelona, que será entregue aí nos próximos meses para os munícipes, para a Liga de Futebol Amador em São Caetano do Sul. Enfim, um evento muito legal que aconteceu no último sábado lá no campo do Abreve. Mas deixa eu apresentar aqui os nossos convidados, amigos, jornalistas esportivos que estiveram ao longo desse ano cobrindo o Campeonato Brasileiro in loco. Aliás, fecharam a participação ontem lá no Principado de Itaquera, na Arena Corinthians, para o jogo Fluminense 2, Corinthians 1, para a alegria de Paulo Vitor, jogo que aconteceu lá em Itaquera. Está aqui com a gente Geraldo Neri, como o pessoal gosta de dizer, o mito das reportagens, e também Alexandre Cardilho, repórter do Aquário. Geraldo Neri, boa tarde, que bom tê-lo aqui mais uma vez para a gente falar de futebol, falar de coisa boa e desse Brasileirão. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos amigos da Hora do Esporte. Final de Campeonato Brasileiro, sem novidades, emocionante foi o campeonato do começo ao fim, né? O pessoal reclamava, não tem graça o campeonato por pontos corridos, porque o time dispara e perde a graça. Não perdeu a graça não, porque tivemos emoção até na última rodada, em 2 lugares, mas tivemos, que foi lá em Minas e também no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu adoro o campeonato de pontos corridos por causa disso. Mas, por exemplo, você vai falar assim, porque o campeonato foi emocionante. Alguns jogos, tudo bem, mas está falando de 10 jogos. Por exemplo, o Rio de Janeiro lotou o Vasco e Chapecoense. No outro jogo do Rio de Janeiro, no Newton Santos, também torcida, porque valia muito o Ceará, para o Botafogo também. Na Vila Belmiro, o torcedor do Santos, lógico, não é tão grande, mas foi lá para empurrar o jogo contra o Flamengo. E você falou que o Flamengo estava lá jogando como time de churrasco, mas foi completo, né? Mentalidade, né, de churrasco. Sim, mas Alexandre Cardilho, esse também gosta de jogar em times de churrasco, literalmente. Tudo tranquilo, Ale? Que bom tê-lo mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Luciano. Um abraço para você, para todos que acompanham a Hora do Esporte. O clima de churrasco do Flamengo, mas como o Geraldo Neri falou, jogou com o time completo, né, Lu? Então tem que ser muito exaltado essa vitória do Santos, segunda colocação. A torcida fez aquela gozação peculiar, mas claro, esse ano foi todo ele praticamente do Flamengo. E também a gente não pode esquecer do bom trabalho do Thiago Nunes no Atlético Paranaense. O Atlético também conquistou a Copa do Brasil, mas o tema é Brasileirão. Quem navegou em mares tranquilos foi o Mengão.
E já para a gente poder apresentar a vocês os números do Campeonato Brasileiro, vou colocar na tela aí a última rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos e a classificação final da temporada 2019 do nosso Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Coloca aí. E chega ao final o Campeonato Brasileiro temporada 2019. Com o Flamengo como grande campeão, vivemos ontem a última rodada desta competição. Vamos aos jogos. O Internacional de Porto Alegre venceu a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1, atuando no estádio gigante da Beira-Rio. O Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão. Perdeu em casa para a equipe do Palmeiras pelo placar de 2-0 no Mineirão. O Corinthians se despediu de 2019 diante do seu torcedor e mais uma vez deu tristeza, perdeu 2-1 para a equipe do Fluminense. O Botafogo ficou no empate 1-1 com a equipe do Ceará no estádio Newton Santos e o Ceará permanece na primeira divisão. O Santos Futebol Clube deu uma carimbada na faixa do Mengão, venceu pelo placar de 4-0 e quebrou uma invencibilidade de 29 jogos. O Fortaleza fez a festa no estádio do Castelão, vencendo o Bahia pelo placar de 2-1. O Vasco, para o Maracanã lotado, ficou no empate 1-1 diante da Chapecoense em um término de temporada positivo para o Gigante da Colina. A equipe do Avaí, rebaixada para a segunda divisão, ficou em casa empatando com o Atlético Paranaense pelo placar de 0-0. O Goiás se despediu da competição, vencendo o Grêmio em casa. Grêmio que foi somente com jogadores reservas, placar de 3-2. E o CSA se despediu da temporada, perdendo para o São Paulo Futebol Clube pelo placar de 2-1, atuando em casa. A classificação final do Campeonato Brasileiro trouxe o Flamengo, campeão, líder absoluto, 90 pontos ganhos. Em segundo lugar, empatados, a equipe do Santos e o Palmeiras, ambos com 74. Mas o Santos, por ter mais vitórias, fica na segunda colocação. O Palmeiras é o terceiro colocado, o Grêmio é o quarto colocado, quinto lugar o Atlético Paranaense, sexto São Paulo, sétimo o Internacional e oitavo o Corinthians, as equipes que estão classificadas para a Libertadores da América temporada 2020. Fortaleza ficou na nona colocação e o Goiás é o 10º colocado. Virando a página do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 11º, 12º a equipe do Vasco da Gama, 13º o Atlético Mineiro, 14º a equipe do Fluminense. Essas equipes estão classificadas à Copa Sul-Americana em 2020. Botafogo ficou na 15ª colocação e o Ceará escapou da zona de rebaixamento, ficando no 16º lugar. As equipes que caíram para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2020, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. As 4 equipes que irão disputar a segunda divisão do Brasileirão 2020. Tá aí os resultados, o encerramento do Campeonato Brasileiro no que diz respeito à temporada 2019. Legal, tá aí os números do Campeonato Brasileiro, temporada 2019, Geraldo Neri, Alexandre Cardilho. Flamengo realmente sobrou, né? Jorge Jesus achou um time. Aliás, Jorge Jesus é importante, mas o elenco também não dá para falar que é um elenco mais ou menos, né? É quase uma seleção ali, grandes jogadores e parece que tudo deu certo, encaixou. Jogadores que já foram contestados, né? Como, por exemplo, o Ilharão foi dispensado do Corinthians. Rodrigo Caio não foi dispensado do São Paulo, mas foi em muitos momentos ali preterido por boa parte da diretoria e da torcida. Jogadores que realmente se acertaram ali e fizeram um belo trabalho, né, Geraldo? Luciano, o Flamengo sobrou no segundo turno, né? Porque no primeiro turno o Palmeiras estava lá, foi campeão do primeiro turno e tal. Aí o Palmeiras relaxou e o Flamengo, né, trazendo vários
jogadores importantes, né, conseguiu se manter até o final do campeonato. Agora, ontem na nossa jornada, eu estava falando com o Alexandre, eu achei o nível do Campeonato Brasileiro mediano, sabe? Porque as melhores equipes, as maiores equipes do Brasileirão, o futebol carioca salvou o Flamengo, porque Botafogo, Vasco e Fluminense, né, ficaram numa gangorra. E o Vasco ainda deu uma sorte que ainda pegou uma Sul-Americana, né? O futebol paulista, o Palmeiras começou bem, o Santos começou bem, o Santos continuou, né, terminou em segundo lugar, o Palmeiras também, mas Corinthians e São Paulo ficaram devendo. Em Minas Gerais tivemos o rebaixamento do Cruzeiro e o Atlético não fazendo uma boa campanha. E em Porto Alegre... Aliás, o Atlético em alguns momentos até começou a temer pedindo também, que nem né? nós estávamos falando ontem. O Ceará estava pedindo para ser rebaixado e o Cruzeiro também. Então a briga foi aquela lá, para ver quem queria ia ser rebaixado. E no Sul também, né? Com exceção do Grêmio. O Grêmio só não pegou mais uma classificação maior porque ele abriu mão do Brasileirão para disputar a Copa do Brasil e a Libertadores, caiu fora das duas. Aí, mesmo assim, estava lá embaixo, na zona do rebaixamento, e o próprio Renato Gaúcho falava, nós não vamos terminar aqui na parte de baixo, nós vamos ainda beliscar uma Libertadores. E aconteceu. Então, o nível foi de razoável para bom. Mas por causa dos grandes times, apesar que o Internacional faz tempo que não ganha, um Brasileirão, um Atlético Mineiro, né? E os times do Rio de Janeiro, o próprio Paulista aqui, o Palmeiras e Corinthians, né, foram os que dominaram, né, o futebol brasileiro nos anos anteriores. Mas as grandes equipes ficaram devendo. Então, tomara que para o ano que vem o campeonato seja... Foi empolgante? Foi empolgante porque, é o que eu disse, foi emoção até o final do campeonato. Mas, né, eu achei um nível um pouco fraco. Ale, uma coisa que a gente comentou aqui durante a semana passada é que, da mesma maneira, né, que ali na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, o próprio Fluminense, com aqueles problemas que teve, o Botafogo, Roberto Valentim, perdeu 4 seguidas e tal... enfim, o Cruzeiro e Ceará ali, parecia que eles estavam brigando para serem rebaixados, né? Porque Avaí, o próprio CSA e a Chapecoense acabaram meio que destoando, ficando muito para trás, mas essas outras 4 equipes ficaram meio que brigando por uma vaga, do mesmo jeito que lá em cima você via, por exemplo, Corinthians, São Paulo, até o São Paulo no final deu uma arrancada bacana, mas Corinthians, São Paulo e Internacional, parecia que eles não queriam também a vaga da Libertadores. Eles faziam de tudo para... É que esse ano não teve jeito. Esse ano estivesse na rua distraído, falou, vem para a Libertadores. Foi até o 8º. O campeonato de 20. Você botar 8 na Libertadores, Então, assim, do mesmo jeito que embaixo. Porque não era, por exemplo, como teve em outros anos, aquele Fluminense que quase caiu e aí deu uma arrancada e começou a vencer e jogar. Não, as equipes que estavam lá embaixo, tanto é que o Cruzeiro que caiu... lutou aonde? Perdeu as últimas 3 partidas. Então, assim, não houve luta, houve uma grande entrega, né? Verdade, Lu. E outra coisa, né? Você citou essa parte de cima da tabela. Uma coisa importante que tem que destacar é assim, o G8, na minha opinião, como você falou, virou G8 por causa do Flamengo e do Atlético Paranaense, ele mascara muito o que o que são essas equipes para a Libertadores 2020. O próprio São Paulo, né, ficou naquela gangorra de vai para 7º, vai para 6º, chegou a estar em 8º, voltou para 6º, foi para 5º. Ou seja, é um time que classificou para a Libertadores, mas não mostrou aquele futebol de Libertadores, a não ser o último jogo contra o Internacional, mas era um jogo com um apelo de uma vitória, levaria a competição à fase de grupos direto. Na parte de baixo, você citou aí essas equipes que realmente brigaram lá. Vai você hoje? Não, hoje vai você. Então o Cruzeiro, por exemplo... desde maio foi deflagrada aquela questão toda da questão administrativa do Cruzeiro, e a gente sabe, teve um balancete aí divulgado na última semana, que o Cruzeiro está devendo muito dinheiro e algo em torno, assim, mais ou menos de 700 milhões de reais. Venceu 2 brasileiros 2013 e 14 e 2 Copas do Brasil 2017 e 18, mas não foi suficiente para equacionar as dívidas do clube, dívidas essas trabalhistas que vieram lá de trás e a bola de neve foi crescendo. E aí o time não conseguiu sanar essa questão financeira.
tudo isso fica complicado. O Cruzeiro não caiu na derrota para o Palmeiras. O Cruzeiro caiu durante essas 38 rodadas, como você falou, não teve um esforço. Você falou a palavra entrega. Teve a entrega, mas ontem o time teve uma apatia muito grande. E olha que ainda poderia ter vencido, o Ceará abriu o placar no Rio de Janeiro contra o Botafogo e aí não conseguiu fazer aí o seu placar. Infelizmente, o Cruzeiro na Série B em 2020. Vamos sair para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no programa Hora do Esporte, nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. É rapidinho e eu já volto. Chegou em casa rapidinho, tá com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 13 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte aqui na sua TV Grande ABC, canal 3 da NET, hoje dia 9 de dezembro de 2019. Olha, vamos falar agora sobre um evento muito bacana que aconteceu no último sábado aqui em São Caetano do Sul, lá no campo do Abreve. Estava parado as obras desde 2013. Houve um problema quanto à licitação, enfim, problema bem chato, mas burocrático e faz parte. A prefeitura trabalhou, tal, mexeu de um lado, mexeu do outro para tentar tirar essa burocracia. Sábado foi anunciada a volta das obras com trator. E olha, tem muita coisa para a gente falar. E sabe quem conversou com a gente? O Arnaldo, presidente do Abreve, sorriso de orelha a orelha, feliz da vida. Afinal de contas, será o seu campo de volta. E campo de altíssima qualidade. Coloca na tela a entrevista com o presidente Arnaldo aqui no programa A Hora do Esporte. Estou aqui ao lado do Arnaldo, presidente da equipe do Abreve, equipe tradicional de São Caetano do Sul. Primeiro eu queria que você dimensionasse, né, essa conquista, a volta do campo. A gente está aqui ainda no terreno, mas no que vai ser finalmente não só um campo de altíssimo nível, de qualidade, mas a volta de uma praça esportiva muito importante para a cidade de São Caetano, né? Obrigado pela presença com a gente, bom dia. Obrigado a todos, bom dia a todos. Bom dia a todos os esportistas do Grande ABC. Luciano, é uma conquista, digo para você, não nossa, mas toda a comunidade do esporte, né? Isso já vem a conquista desde 2013, parado, e o prefeito José Eurico Júnior, né, atendendo os apelos da comunidade esportiva, está revitalizando e finalmente o campo do Barcelona. E mais um espaço público para aquele esporte e futebol amador de São Caetano. A gente sabe que esse espaço tem uma história muito grande, uma contribuição histórica por tudo aquilo que já houve aqui dentro e com certeza vai ser no futuro. Mas eu queria que você falasse em especial agora ao futuro, né? Essa criançada que está sedenta, né? Tantas e tantas crianças que fazem parte dessa comunidade do Abreve que vão voltar a ter o seu espaço aqui para a prática do esporte. Verdade. Inclusive, você tem uma ideia, hoje já
nem aberto está, nem reformado está. O pessoal já está brincando aqui, já perguntando quando é que já começa os trabalhos, né? O objetivo é entregar aqui, segundo a nossa administração municipal, prazo de 90 dias, né? Então, com certeza, o futuro da criançada assim vai ser muito bom em São Caetano, muito bom. E como é que foi os associados, assim, aquela ansiedade de todos, porque, né, como você bem disse, tá desde 2013, né, então o pessoal, e aí, vai voltar, e você tinha que conduzir isso, lógico, com reuniões, com muita negociação, mas para poder dar essa notícia boa, né? Luciano, até hoje você pode ver aqui nos bastidores, né, que o telefone não para. Ligação, WhatsApp, quando é que volta, quando é que a gente começa a brincar, formação de equipes, enfim, desde a molecada até os grandão, né, veteraníssimo, vai ser um grande sucesso para São Caetano. Muito bom. Legal. Tá aqui o Arnaldo, presidente do Abrev, conversando com a gente. Aqui, um personagem importante da história do futebol amador de São Caetano do Sul. Legal, tá aí a palavra do Arnaldo. E a gente conversou também com o vice-prefeito e secretário de esportes, Beto Vidossi, também grande amigo aqui do programa A Hora do Esporte, da TV Grande ABC, está sempre acompanhando com a gente. E ele falou um pouquinho como foi essa conquista para a cidade de mais um espaço esportivo que está voltando, sendo entregue à sociedade depois de um longo tempo de inatividade. Coloca na tela. Estamos na festa da volta das obras aqui no campo do Abrev. E se tem um anfitrião de tudo isso, está aqui do meu lado, Beto Vidossi, secretário de esportes, vice-prefeito, apaixonado e trabalhou muito para poder, como disse o prefeito Auríquio, descascar esse abacaxi. Eu lembro, Beto, em algumas conversas que a gente teve sobre esse campo, até a gente falava o seguinte, tinha gente que te ligava e falava assim, Beto, não precisa mais fazer a obra, deixa o terrão lá, mas a gente quer jogar, quer dizer, eu acho que você está muito feliz no dia de hoje, né, poder dar essa notícia para as pessoas, parabéns. Olha, muito obrigado, sem dúvida nenhuma, Luciano, você nos acompanha desde o início do nosso mandato e você sabe o quanto foi difícil descascar esse abacaxi. Realmente nós tínhamos aí alguns pedidos para limpar o campo aqui, colocar apenas as traves e liberar o terrão, mas nunca foi nosso objetivo desistir. E eu acho que hoje aqui é a realização de um grande trabalho, com a presença do prefeito, da secretária de obras, o Iliomar pelo CESURB. Hoje nós fizemos aqui a união de uma força-tarefa e saiu. Nós demos a ordem de serviço, segunda-feira as obras estão retomadas, inclusive até a mais do que aquilo que estava no primeiro processo. Será reformada toda a arquibancada, este muro que faz divisa aqui com a Pelegrino Bernardo, ele está condenado, ele está torto, ele está com uma infiltração muito grande, será refeito o muro. E hoje também, conversando com o engenheiro Iliomar, nós tivemos a grata notícia que o muro que dá divisa com a Avenida Kennedy, ele vai ser retirado, ou seja, essa área esportiva, essa grande área esportiva que ficará muito bonita, estará incorporado com a Avenida Kennedy, então as pessoas que estiverem caminhando pela nossa cidade vai ver uma grande praça esportiva em atividade aqui em nossa cidade. Legal, notícia boa, vai ficar todo mundo que passar na rua. Parabéns aí a todos os envolvidos, né, nesse grande evento, e a gente vai estar divulgando também através das redes sociais, a entrevista completa através também do nosso canal aqui do programa, A Hora do Esporte. Muito obrigado a todos aí e tomara aí que seja o mais rápido possível a entrega deste campo para os munícipes da cidade de São Caetano do Sul. Geraldo Neri, tem Copinha, São Paulo batendo na porta, ou antes disso tem Mundial em clubes, né? Você acha que vai atrapalhar essa trauletada que o Flamengo tomou aí, ou não? Já está sossegado, o pessoal já estava com a cabeça em outro lugar, ou vão chegar meio receosos? Lembrando que pode ser até um fator positivo, né? O Corinthians, quando foi disputar o Mundial em 2012, o último jogo do Corinthians antes de disputar o Mundial, tomou uma trauletada do São Paulo, grande rival, perdeu por 3-1 e chegou lá, deu certo, né? Eu acredito que, como você disse, né, ontem foi um jogo de churrasco, né, por parte do Flamengo. O Santos ainda queria um objetivo que era permanecer na segunda colocação. Mas para jogar o Mundial, eu acredito que o Flamengo vem com força total. Vai ser um bom jogo, né, se ficar a final Flamengo e Liverpool. Mas vamos ver ainda, porque tem o pré-jogo, né, antes da final. Então a gente, que nem quando o Internacional disputou lá com o Mabembe, que todo mundo achava que o Internacional ia passar
o caminhão em cima e a gente viu no que aconteceu. Então, agora a expectativa é que o Flamengo faça a final mesmo com o Liverpool. Mas onde foi jogo só de um time, né, um interesse só do Santos, e o Flamengo, se tivesse que o Flamengo adiar essa partida para, né, se preparar mais, eles até fariam isso. Mas para o Mundial, o Flamengo vem com força total, como veio durante o campeonato, né? Legal. Cardilho, o que você pode falar sobre a expectativa de Copinha? Eu sei que você é um estudioso do esporte, gosta de estar sempre ligadinho aí. Mais uma competição que começa aí no início de janeiro e, enfim, estaremos juntos de olho nessa molecada, né? Ah, sim, se Deus quiser. E o São Paulo, né, defendendo o título, venceu o Vasco nessa temporada. Revelou o Antony, né? Revelou o Antony, Um dos jogadores mais importantes do atual elenco de São Paulo. O mais valorizado hoje no São Paulo, ao lado agora, né, também do Igor Gomes, bom jogador. Então o São Paulo ainda, né, consegue ter essa tradição de revelar, assim como o Santos, próprio futebol carioca também vive alguns momentos de revelar jogadores em outros lugares também. Mas eu acho que, principalmente, fica muito esse eixo Rio-São Paulo, até pelos investimentos dos clubes, você tem um pouco, assim, o Rio Grande do Sul correndo por fora, Belo Horizonte também, algumas equipes aí pode fazer esse eixo bacana, mas acho que o São Paulo aqui, o Palmeiras, o Corinthians, vem se reforçando muito, Luciano, eu acredito que não vai sair muito disso. E o Flamengo, né, o Flamengo, que 2019 foi todo ele do Flamengo, vem com uma promessa muito grande em 2020, tivemos essa infelicidade no começo do ano lá no setor do Flamengo, mas é um clube que vem revelando muito. Então eu creio que também em 2020 o Flamengo fará bonito na Copinha. E só estendendo um pouquinho, o Mundial de Clubes, o Flamengo estreia dia 17. Isso. Agora de dezembro, próxima terça-feira, esperando apenas o adversário. E caso o Mengão vá para a final acontece no sábado, às 13 horas pelo horário de Brasília, 13h30 na verdade, pelo horário de Brasília, dia 21 de dezembro. Estarei com o Geraldo lá no Cocobit, Procobit, em Fortaleza, porque deu sorte, né, para a torcida do Flamengo. Parece que o presidente do Flamengo vai mandar a gente para lá. Deu sorte, Geraldo, eu ia falar isso. Obrigado, até a próxima, sucesso, você sempre com a gente aqui. Valeu por tudo aí em 2019, fica com Deus e obrigado mesmo. Obrigado a você, Luciano, obrigado aí ao programa da Hora do Esporte. Feliz Natal para todo mundo aí, feliz Ano Novo, com muita saúde, muita fartura. E 2020 começa cedo para nós, né? Já a partir do dia 2 de janeiro, com a cobertura aí da Copa São Paulo. E depois vem Libertadores, pré-Libertadores, Paulistão, aí o ano vem muita coisa. Ale, brigadão, sucesso para você até 2020 no programa Hora do Esporte, mas até o final do ano a gente se encontra bastante ainda. Com certeza, Luciano, obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço para você, para todos que acompanham a Hora do Esporte. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus abençoe a vida, a casa de todos vocês, muita saúde e paz é o que a gente pede, né? Acima de tudo e, claro, falar que a Hora do Esporte, também as transmissões esportivas, é sempre sensacional. Grande abraço, Luciano. Valeu, grande abraço, Geraldo Neri, Alexandre Cardilho, a gente se despede do programa de hoje, mas antes eu quero mandar um abraço para uma turminha que está acompanhando a gente aqui. Paulo Vitor, aliás, completou 13 anos, meu filhinho, grande Paulo Vitor, está feliz da vida. E agora a massa corintiana, tia Marilda, Marisa e o pequeno Theo acompanhando aqui o programa A Hora do Esporte. Todos corintianos estão meio chateados com a derrota de ontem diante do Fluminense, mas estão sempre acompanhando aqui, felizes da vida, o programa A Hora do Esporte. Grande abraço para você, siga na programação e eu volto amanhã com muito mais histórias do esporte. Valeu, galera! Valeu, Brasil!